Eu duvido que o Hitler, Mussolini, Pol Pot, Stalin, na frente do espelho, eles olhassem para si mesmos e se vissem como agentes do mal, digamos assim. No auge da polarização, no início de 2016... Eu percebi que a mídia estava com muita dificuldade de acompanhar aquele processo. O Brasil crise de representação. Que a gente consiga dialogar, que a gente consiga se encontrar e se reencontrar. Levar as pessoas a refletirem sobre as questões que envolvem a política hoje. Extremamente necessário. Eu sou Malu Delgado, jornalista especializada em coberturas políticas e cofundadora do Conversando a Gente Se Entende. Meu nome é Milena Herdeiro, eu sou jornalista e cofundadora do Conversando a Gente Se Entende. Eu falo muito sobre questão de identidade, né? Tem um livro meu que se chama Diário da Queda, que é sobre identidade judaica. Agora, esse último tem uma questão de identidade sexual, né, de todos os personagens ali envolvidos. E quando você fala de identidade, aquilo que faz você ser o seu lugar no mundo, né, como que você mesmo se reconhece como pessoa, isso necessariamente tem a ver com o reconhecimento que os outros, né, com as relações que você tem com os outros e que projetam em você também, que fazem a sua, digamos, a sua autoestima ou a sua noção de lugar no mundo estar num lugar mais confortável ou não, né? Como você tem relações com os outros, naturalmente essa questão da tolerância entra aí, né? São choques, né, de identidades diversas, digamos, no caso do Diário da Queda, entre um judeu e os não-judeus, ou nesse livro que tem uma parte bem importante, o Tribunal da Quinta-feira, que fala sobre a questão gay, de não ser gay, né? Então são choques de identidades diversas que causam esses problemas, né, de intolerância, né, ou de intolerância em nome da tolerância, muitas vezes, como no caso desse livro faz. Então são temas que acabam, eu acho que eles nem são tão separados assim, se é que eles são separados. Os livros meus falam de memória, e a memória é a identidade, porque a gente é o que a gente lembra muitas vezes, né? A nossa língua, a nossa sensação de nacionalidade, a nossa sexualidade, tudo tem a ver com a memória, né? Não é uma coisa que surge biologicamente né, sozinha, né, sem nenhum contexto social. Então a memória gera a identidade gera as relações sociais e as relações sociais geram a tolerância ou a intolerância. No caso dos linchamentos virtuais, para mim é muito paradigmático disso, assim. Os primeiros linchamentos que ocorreram, que já tem muitos anos, né, agora, já está numa longa história disso, eram muito chocantes, assim. Eu via e eu ficava muito impressionado como ninguém se dava conta que a gente estava na época das bruxas de Salem de novo. A gente vê 1 ou 2 linchamentos por semana de gente, em geral, gente famosa, né, mas às vezes tem a pessoa comum, que é o caso do livro ali e tal. Mas mesmo assim, digamos que são 3 ou 4 por semana, que já é um nível altíssimo, mas isso talvez dê até para fazer uma equivalência com aquela coisa de, numa cidade violenta, você tem uma notícia de um assassinato brutal por dia, ou mais de um, sei lá, e aí você acha que o mundo está acabando, mas as pessoas continuam vivendo a par daquilo. No caso das relações pessoais, eu acho que os linchamentos são uma ponta de lança de algo que é muito mais cotidiano, em gradações muito menores, e que de fato está mudando a vida das pessoas. O início da internet era muito livre, ali no fim dos 90, até as ferramentas de autopublicação ali dos blogs do início dos anos 2000, eu era muito otimista em relação à internet, porque era um espaço de bastante liberdade, né? Ele não era cercado, né? Ele não era feito de cercadinhos como hoje, né? De grandes plataformas que está todo mundo ali. Então você tinha uma navegação que era relativamente livre, né? Cada um tinha o seu espaço. Você era visitado por quem queria visitar você e você visitava quem. Não tinha os algoritmos. Não tinha algoritmo, não tinha nada disso. Eu acho, assim, vendo hoje, existia aquelas teorias como é que era? Long tail, né? Tinha umas coisas da época. Era uma batalha entre quem achava que a internet ia caminhar para um caminho, né? Ia caminhar para um espaço assim libertário, algo do gênero, e para quem dizia que tinha a história do cerco ao grátis, né? Aquela coisa.
que as corporações iam tomar conta. O que acontecia na época, me parece, é que ninguém sabia ainda como ganhar dinheiro. Eu acho que essa história do radicalismo, que tem a ver com a lógica do algoritmo em si, claro, né? Quanto mais convive com quem pensa igual a você, mais radical, mais enfático você vai se tornando, porque você ganha mais like por causa disso, etc, etc. Isso é a lógica interna ali do algoritmo. Mas tem a lógica comercial que está por trás também, da corporação mantendo você ali, como que nem uma cenourinha, né? Você é o coelhinho ali, que a sua corrida, que é a sua produção de conteúdo, que é gratuita para eles, né? Você está dando o seu conteúdo para eles e além disso, você está dando todos os seus dados e eles estão ganhando dinheiro em cima do seu conteúdo, em cima dos seus dados. Então, é uma situação que faz com que hoje eu seja, assim, muito mais pessimista do que eu já fui. Eu já fui bastante otimista em relação às redes, hoje eu quase que virei, né? Eu quase posso dizer que eu sou não totalmente pessimista, porque tem coisas ainda muito boas, mas digamos que hoje eu estou 70% pessimista e 30% otimista, coisa que 5 anos atrás talvez fosse exatamente o contrário. Eu sou de minoria, né? Eu não tenho no meu DNA a possibilidade de ser contra lutas de minorias, né? Digamos. Mas daqui a pouco eu posso encontrar alguém que tem a mesma origem que eu, assim, um judeu como eu, e daqui a pouco eu estou brigando com a pessoa por causa de uma controvérsia em relação a uma estratégia X de alguém que está falando contra ou a favor de Israel, do sionismo, sei lá o quê. Isso virou algo muito presente no dia a dia e, sei lá, talvez tenha um lado bom, né? A gente costumava olhar com alguma inveja para a Argentina uns anos atrás, porque era uma sociedade mais mobilizada, mas não sei, hoje a gente está vendo isso aqui, não dá para dizer que o Brasil é o velho Brasil, né, da cordialidade, aquela coisa, né, das relações pessoais se imporem sobre as relações públicas e tal, que era uma coisa que a gente via. Hoje as coisas estão muito mais, num sentido político, assim, muito mais crispadas, assim, e o resultado que a gente está vendo, assim, pelo que a gente vê na nossa vida pública e tudo, na nosso convívio cultural com essa história de pessoal tentando fechar a exposição em museu, essas são as consequências mais vivas, né, que a gente está vendo, e elas não são boas, né? Eu acho ruim que qualquer conversa hoje em dia resvale necessariamente para a política. Assim, uma palavra errada que você usa numa conversa, uma piada errada que você faça, que antigamente era uma coisa de convívio que com um certo jogo de cintura você conseguia driblar, e existiam outras maneiras assim das pessoas se entenderem, né? Coisa assim de convívio pessoal, de gesto, de olhar, e que você podia fazer uma ironia porque pelo seu olhar, pela maneira como você, sua linguagem corporal mesmo, ou o tom da sua voz, fazer com que a pessoa que tinha um nível de inteligência parecido com o seu pudesse entender isso e tudo bem. Hoje em dia essas coisas elas ficaram mais difíceis e eu acho que isso é uma perda para a inteligência, assim, né? A arte é muito isso, né? A arte, hoje em dia, pintar um quadro que é um nu, você não está só pintando aquele quadro nu por causa das proporções das coisas, tá? Você está fazendo um comentário político sobre a situação atual, né? Essas coisas são meio básicas em arte. A arte hoje ela está ficando mais dura, ela tem um sentido urgente de engajamento, que ela é necessário dizer as coisas de forma muito clara, porque ela precisa competir, talvez, com toda essa linguagem da política, da publicidade, que é uma linguagem feita de memes, de slogans, de coisas muito simples, que as pessoas precisam ver e entender na hora, 2 frases, um desenho e tal. Mas isso empobrece, de certa maneira, algo que era muito mais amplo, não tanto tempo atrás, né? Que era essa possibilidade da própria arte ou da própria linguagem usar figuras, né? Usar a ironia. Porque a ironia, o que ela faz? Ela dá mais sentidos possíveis a algo, né? Toda a figura de linguagem que era possível usar para, dentro de um texto, né, dentro de uma troca de ideias, você expandir a inteligência, expandir a sensibilidade, você deixa de usar porque você teme não ser entendido pelo outro lado. Eu sempre cito um exemplo que é do Salman Rushdie, né, quando ele foi perseguido pelo livro, pelos versos satânicos que foram considerados blasfemos pelo Ayatollah Khomeini, né, anti-islâmicos, digamos assim, nos anos 80. Ele passou 10 anos escondido e aí ele escreveu um livro de memória sobre esse tempo, esse período. E aí ele usa essa expressão, assim, ele diz que aquilo tudo foi uma grande batalha entre a mente literal e a mente irônica.
Quando a gente pensa no conceito de otimismo, ele não é ligado apenas a referências que você tem como referências, por exemplo, civilizacionais. As minhas referências são, até por questão geracional, são ainda aquelas referências do humanismo, do pós-guerra. Eu tenho noções de privacidade, né, de pudor, que mudaram, né? Então, se eu pensar nas minhas referências antigas, eu realmente não acredito que se volte atrás nesse sentido. O que é possível no otimismo, aquela coisa do otimismo até da ação, né? De você fazer, de você continuar fazendo as coisas e de alguma maneira você se acostumar um pouco com esses novos padrões. Por aí, talvez você tenha uma melhora no sentido de que, por exemplo, no meu caso, de que daqui a 4, 5 anos eu não sofra mais tanto quanto eu sofro hoje com a experiência de estar nas redes. Talvez eu sofra menos hoje do que eu sofri 2, 3 anos atrás, nas primeiras vezes em que eu percebi que essa batalha estava mais ou menos sendo perdida ali, né?